nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Glória a Deus e aleluias. Glória a Deus. Bom. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Isso aqui é coisa de Deus. 2 Coríntios, né? Você sabe que o pastor é meio doidinho assim, né? Com a mente aqui é só o sangue do cordeiro. 2 Coríntios, capítulo 2. Tá? Achou aí, meu filho? Glória a Deus. Todo mundo achou aí, gente? Glória a Deus. O pastor é assim, gosta que todo mundo acompanhe. Nem se rápido. O pastor gosta que todo mundo acompanhe a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Você se sente dando glória por essa. Antes de entrar na palavra, quero só dizer algo que eu disse no culto passado. Então, hoje é domingo, mediante a ministração, eu falei uma verdade que está sendo tramitado no Congresso, uma lei de aprovação, e o nosso Deus não vai deixar, mas é uma lei que está sendo tramitada, que é um homem poder casar com várias mulheres, ou seja, poligamia, com 5, 6 mulheres. Então está sendo tramitado esta lei. Se já não bastasse um, tem gente que quer 5. Não pode uma coisa dessa? Tem. É só brincadeira, gente. Mas está sendo tramitado essa lei. E a outra lei, não menos importante que essa, é de o pai poder casar com a filha, ou a mãe poder casar com o filho, ou o irmão podendo casar com outro irmão, independente. Então está sendo tramitado isso e muitas outras coisas que vêm chegado ao nosso conhecimento. E por que eu estou repetindo novamente essa questão aqui para vocês? Primeiro, que tem pessoas que não estavam aqui domingo e precisavam saber. E segundo, é porque é mais que evidente que a família é alvo de Satanás. Sendo criança, sendo jovem, sendo esposo, sendo esposa, família é alvo. E eu que tenho uma família, bendita do Senhor. Você que tem uma família, bendita do Senhor. Temos o papel de, além de orar pelo seu pastor e pela sua pastora, além de orar pela igreja viva do Senhor nessa terra, orar por tua casa. Porque a tua casa é uma igreja. A tua casa é uma promessa. É difícil se ficar somente nas costas de uma pessoa para orar por tantos lares. Não que o Senhor não venha ouvir e responder. Mas eu não estou falando com qualquer um. É necessário que vocês entendam que eu não estou falando com qualquer um, com pessoas desapercebidas. Eu estou falando com servos e servas do Deus Altíssimo. E nós, como servos e servas, precisamos cumprir este mandato. Qual? Orar pelo teu esposo, orar pela tua esposa, orar pelo teu filho, orar pelo teu neto, orar por tua família. Porque se nós cumprirmos este mandato de orar pela família, vocês podem ter certeza que o inimigo vai perder espaço. Glória a Deus. Vai perder espaço na família. Mas para isso, nós temos que começar a orar. Como pastor, como o Senhor colocar no seu coração. Aí vocês e Deus. Porque não existe regra. Tem que ser desse jeito. Como que tem que ser, pastor? Como Deus colocar no seu coração. Amém? Amém. Então agora a gente vai dar início à ministração. E bem verdade é que a gente estava folheando a Bíblia agora há poucos instantes. E bem verdade é que eu tinha preparado uma outra palavra. E estava desde segunda-feira já
preparado para me pregar numa mesma sequência, mesmo que eu vim pregar domingo e vim numa mesma sequência. Mas hoje à tarde, era umas 3, 4 horas, e eu comecei a dar uma folhada na Bíblia, e fui folheando, e quando eu me deparei com esse texto aqui, falou assim de uma forma muito forte. E aí eu tenho que ser fiel ao Espírito. Porque eu poderia pregar a outra palavra que está estudada, que está esmiuçada, que foi a palavra que a gente separou. Mas e quando Deus muda o trajeto? Dá para conter com Deus? Não. Então a gente tem que obedecer. Sim. E é por isso que a gente vai pregar esta mensagem. Não que eu não tivesse pregado antes, mas tenho certeza que o Senhor vai falar de uma maneira diferente, mas vai falar com a Glória a tua Deus, alma aleluia. e vai falar com a tua vida. Por quê? Porque nós somos a igreja. E isso precisa ficar massificado na tua mente. Isso precisa ficar massificado na minha mente. Por quê? Porque a igreja do Senhor nunca será essas paredes. A igreja do Senhor sempre será, enquanto não for arrebatado. Glória a Deus. E isso é um penhor poderoso, de suma excelência na terra. E é por isso que o Senhor vai dizer: vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Que luz é essa? Luz esta que, quando um indivíduo olha para você, antes de te ver, vê a luz de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero começar a dizer para você entender que enquanto luta, enquanto prova, enquanto dificuldade, enquanto traição, enquanto calúnia, enquanto fofoca, enquanto pedra de tropeço, enquanto o inimigo se levantando contra a tua casa, contra a tua família, vocês precisam entender que não tem a ver com vocês, não tem a ver comigo, tem a ver com quem vocês representam. Quem é que vocês representam? Jesus. Então toda luta, todo vento ao contrário não tem a ver com vocês. E qual que é o erro que nós temos nos dias de hoje? É entender que ele está falando mal do pastor. Vai além. É entender que eu quanto servo e eu quanto pastor não tenho inimigo. Os inimigos são da cruz. E eu represento a cruz. Eu represento Cristo. Então teu inimigo não é teu inimigo. Está querendo ser dele. Agora eu te pergunto, pode alguém contra Deus? Não. Por que o pastor está falando dessa maneira? Porque nós, enquanto seres humanos, somos falhos, errôneos, começando por mim. Porque Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12: de todos os pecadores eu sou o principal. Então, de todos os principais, eu aqui, que vos falo, sou o principal. Só que como nós somos falhos, humanos e pecadores, nós entendemos que quando uma pessoa se levanta contra a obra, contra você, contra a tua casa, nós começamos a querer debater. Nós começamos a querer com a nossa força. E é aqui que nós erramos. Por quê? Porque a nossa luta não é Contra a carne. mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Agora, o que é regiões celestiais? Algo que não é dessa terra. Algo que não é deste mundo. Algo que está acima da gente. Só que nós esquecemos que o que está acima do acima ainda é Ele. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando com a palavra? Deus tremendo, aleluia. Por que o pastor está pregando isso? Para mim e para você ficar mais alicerçado na raiz. Que raiz? A raiz de Jessé. Aleluia, Jesus. Que raiz? De Cristo.
Vocês vão perceber que quinta-feira o negócio vai ser diferente. Domingo o Senhor vai falar de maneira diferente. Mas hoje vai ser desse jeito. Para edificar a minha e a tua alma. Você vai observar que este texto é conhecido em nosso meio. Por quê? Porque não há quem esteja na igreja ou fora dela que não conhece a minha graça. Todo mundo conhece. O interessante aqui é o contexto. Por quê? No capítulo 10, Paulo vai falar sobre a autoridade do seu apostolado. E falando sobre a autoridade do seu apostolado, no verso de número 4, ele vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Só que no verso 9 ele vai dizer assim: porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir toda a fortaleza, anulando todo o sofisma. O que é fortaleza ali? Fortaleza ali é força de caráter. Fortaleza ali é intimidade com Deus. Fortaleza ali é a força no Deus Altíssimo. Sofisma é o quê? Sofisma é toda ilusão ou alusão à verdade. E o que é verdade? Cristo. E o que é ilusão à verdade? Satanás. Por quê? Tudo que Satanás faz é para imitar Cristo. Jesus tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás tem a Trindade. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu quero falar de Jesus. Então você vai observar que tudo que ele faz é para imitar o mestre. Jesus faz milagre. Satanás faz o quê? Milagre. Jesus revela. Satanás faz o quê? Revela. Jesus prega. Satanás faz o quê? Prega. Jesus resgata. Satanás faz o quê? Traz para a corja dele. Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de um processo. Porque aqui Paulo está falando do apostolado. E para você entender o apostolado, você vai observar que no capítulo de número 10, você vai observar que ele está falando sobre edificação. Ele está falando sobre o verdadeiro evangelho. Ele está falando sobre a pregação de Cristo. Ele está falando sobre a cruz de Cristo. Ele está falando que não dá para guerrear na carne, não dá para guerrear no mesmo modo que Satanás. Não. Ele está falando, é para guerrear, então guerreia de verdade. Coloca o capacete da salvação, coloca a couraça da justiça, usa o escudo da fé, usa a sandália que é o evangelho da paz e usa a espada que é a palavra. Você vai observar que vai ter 5 na indumentária. 5 armas, 4 de defesa, só 1 de ataque. Aí eu conheço um pouquinho só e quero ficar atacando todo mundo. Mas a ordem é: se defenda. Isso é de priori para mim e para você. Por quê? Se o inimigo vier com a força dele, eu não aguento. Se ele vier com a fúria dele, eu não aguento. Eu venço em Jesus. Mas na carne aqui, se ele quiser, ele dá uma surra. Se ele quiser, ele acaba. Não vence porque eu estou revestido de Deus. Isto é de suma importância eu entender. Por quê? Por que Paulo vai defender no capítulo 10 o seu apostolado? Por quê? Justamente por aquilo que acontece nos nossos dias, no dia de hoje. Por quê? No capítulo 11, ele vai continuar a falar e fazendo a sua tese, ele vai falar no capítulo 11 sobre a conduta de um apóstolo. E falando dessa conduta de apóstolo, no verso 4, no verso 3, ele vai falar sobre mente corrompida, que da mesma forma que a serpente enganou a Eva, assim nós temos a nossa mente se afastado da palavra, se afastado de Cristo. Aí ele vai dizer aqui, no verso 10, se apartando da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. O que ele está falando aqui? Que nós já não somos mais simples.
O que ele está falando aqui? Nós já não somos mais puros. O que ele está falando aqui? Que nós já não damos mais a devida honra para quem de direito. Por quê? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente vem destruído, a gente vem arrebentado, a gente vem sem nome, a gente vem sem esperança, a gente vem sem nada. Nuzinho. Aí ele vem, dá um nome, dá um revestimento, dá sabedoria, dá uma família, ele dá tudo. Aí a gente já começa a se ensoberbecer. Isso é palavra para crente. Isso é palavra para obreiro. Isso é palavra para pastores. Isso é palavra para missionários. Isso é palavra para missionárias. Isso é palavra para quem tem promessa, para ninguém roubar a tua fé. Isso é poderoso porque você vai observar que no verso de número 7, ele vai sair do campo da simplicidade e da pureza e vai falar da humildade. Isso é poderoso. Ele está falando de apostolado, está defendendo o seu apostolado, e no capítulo 11 ele vai falar de humildade, ele vai falar de pureza, ele vai falar de simplicidade, ele vai falar de caráter, ele vai falar de comunhão e ele vai falar de palavra. Glória. Aleluia. Por quê? Vou explicar agora. Porque o evangelho que nós servimos é o evangelho de Cristo. No capítulo 11 ainda, se você ler, e em Gálatas também confirmando, ele vai dizer assim: ei, escuta aí. Se alguém me pregar algum evangelho, ainda que seja um anjo, sai fora dele. É de Satanás. Porque o evangelho que eu vos prego é este, o evangelho de Cristo. Ele vai dizer, só essa palavra liberta. Se vier outra palavra que não seja ela, corre. Não deixe a sua mente se envaidecer. E ele vai começar a falar. E o interessante é que no texto, capítulo 11, ele vai dizer assim: ei, se tiver uma revelação que não seja de Cristo, por que eu estou falando isso e desta maneira? Para não restar dúvida do que eu estou falando sobre o entendimento de vocês. Por que eu estou falando isso dessa maneira? Porque se você observar a igreja do Senhor, ela continua sendo santa. Universalmente falando, a igreja sempre será santa. Porque se eu falar que a igreja peca, eu estou falando que Cristo peca porque ele é o cabeça. E Cristo peca? Não. Então, universalmente falando, a igreja é santa, é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas se tratando de indivíduo como eu e você, somos pecadores. Então nós precisamos entender isso. Aí você vai observar que Paulo, quando ele vai dar característica usada em excelência, ele tem 9 dons. Só que quando ele dá característica, ele vai defender o apostolado, porque ele não está defendendo o apostolado para mim, cego, nu. Ele está defendendo o apostolado para quem é apóstolo. E para defender esse apostolado, ele não vai falar de dom, ele vai falar de fruto. Por que eu estou falando isso? Porque se eu vou numa igreja, se você vai numa igreja e vê um cara sendo usado na cura, vê sendo usado no poder, vê um camarada, uma camarada, uma mulher, um homem sendo usado em revelação, ou pregando eloquentemente de Gênesis Apocalipse, falando, meu Deus, que manto, que homem de Deus, meu, que mulher de Deus, vai aceitar tudo que vier. Mas a instrução está ali. Aí que venha revelações que não seja de Cristo. Aí que venha uma palavra que não seja de Cristo. E eu e você temos que ter discernimento que é de Deus e que não é de Deus. Porque aqui só tem ovelha, começando por mim, do Senhor. Ele está falando de apóstolos que se fizeram apóstolos. Ele está falando de homens que pregavam a palavra, que arrastavam a multidão. Ele está falando de homens que eram usados na cura, na revelação, na palavra, pregando uma palavra que parecia verdade, mas era mentira. Que tinha a aparência de verdade, mas era mentira. Isso é tremendo, isso é poderoso, porque ele está defendendo um apostolado onde só tem apóstolo. Ele está defendendo um apostolado onde só tem milagre. Ele está defendendo um apostolado onde só tem cura. Ele está defendendo um apostolado onde só tem prodígios.
não estou inventando não, olha aí no capítulo 11, vê aí que está escrito no verso 13, no verso 14, olha aí. No verso 13 e no verso 14 está dizendo assim, ei, acontecem milagres, acontecem sinais, mas ainda, até Satanás, ele se transfigurou como um anjo de luz. Assim também, os filhos dele vão se transformar em ministros da justiça. O que é ministro da justiça? Ministro da justiça é aqueles que pregam a palavra, que arrasta a multidão e que teoricamente está arrastando para o arrebatamento, está arrastando para as asas de Jesus, mas que na verdade está te levando para o calabouço. É a palavra. Mentiu alguma coisa aí? Está escrito isso? E é necessário, porque nós pedimos dom de cura, dom de revelação, dom de pregar, dom disso, dom daquilo. Só que eu não vejo a igreja, em suma, pedir o dom de discernimento do Espírito. Porque se você observar Jesus pregando, ele pregava para pobre, ele pregava para rico, ele pregava para doente, ele pregava para todo mundo. Só tem um detalhe, como ele pregava? Observando primeiro quem estava ouvindo. Como assim, pastor? Ele se preocupava como a alma iria receber a palavra. Como a alma iria receber a revelação. Como a alma iria receber aquilo que ele estava dando. Porque uma coisa é eu que estou pregando e está falando. A outra coisa é tu recebendo. E do mesmo jeito que você recebe, ela não recebe. Do mesmo jeito que ela recebe, ela não recebe. E assim sucessivamente. Cada um interpreta de uma maneira. É por isso que quando eu estou pregando, eu falo, você não entendeu, eu vou falar de outra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Aleluia, Jesus. Porque não adianta ter dom se não saber usar. Verdade, meu Deus. Não adianta ter o dom da palavra para matar todo mundo. É verdade. Provérbios 18, 21 vai dizer o quê? A morte e a vida está no poder da língua. Glória a Escuta Deus. isso. Aleluia. A gente está matando com a língua muito mais que as metralhadoras que estão fazendo por aí. Nós estamos na igreja. O papel é dar vida. O papel é edificar. O papel é arrebatar. Qual é o problema? Não queremos mais ouvir a palavra da verdade. Se é palavra facciosa, a gente aplaude, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente até chora. Se é a palavra da cruz, não gostei hoje não. Se é a palavra que vai edificar a tua alma, não vou mais voltar hoje não. Então não volte. Eita, Jesus. Aleluia. Mas a gente quer ver a verdade, porque a Glória verdade a Deus, te levanta, aleluia. a verdade te edifica, a verdade te cura, a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Por que eu estou falando desse jeito, dessa maneira? Porque nós estamos principiando o mês de setembro. Falta aí 10 dias, 15 dias para começar setembro. E a partir de setembro, escuta isso, a partir de setembro, muito milagre vai começar a acontecer, não só nessa casa de oração, mas em muitos lugares. Eu creio, Jesus. Aleluia. Muitos lugares. O Senhor vai levantar pessoas que têm sinceridade com Ele, com cura, com revelações profundas, com intimidade. Do mesmo jeito que Elias falava e o céu fechava, Meu Deus. e o céu abria. Aleluia. Esse tempo já está chegando, setembro, outubro, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Eu creio, Jesus. Glória. Eu escuto. E o Senhor falando que vai vir destruição, que vai ver enchente, que vai ver quebradeira, que vai ver isso, vai ver aquilo, e tudo isso é verdade. Só que também é verdade que os filhos da luz não passarão dano nenhum. Aleluia. Também é verdade que os milagres começarão a acontecer, porque a igreja do Senhor já não aguenta mais sofrer. Glória a Jesus. Aleluia. E por não aguentar mais sofrer, o Senhor vai dar um escape. Aleluia. E este avivamento que está chegando sobre a igreja do Senhor é para abraçar, Aleluia. é para amar, é para resgatar, é para dar vida. Por quê? Porque a quebradeira vai vir
querendo ou não querendo. Só tem um detalhe. Começando por mim e continuando com todo mundo que está aqui, independente da idade, a vida toda sofreu. E não sofreu pouco. Se eu fosse detalhar a vida de cada um aqui, ia ficar só a madrugada contando. A vida inteira foi só sofrimento. Se foi felicidade, foi muito momentâneo e muito rápido. Começando por mim. Porque isso, nós somos filhos, nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós pregamos, nós estamos na igreja, nós dizimamos, nós ofertamos, nós fazemos tudo aquilo. Por que isso? Porque está chegando o último tempo, já chegou o último tempo da última hora da igreja. Tempo que vai vir choro, que vai vir ranger de dente. Só que eu e você estamos estruturados, porque Deus não fez a gente sofrer à toa, não. Ele nos alicerçou para este tempo. Nos alicerçou para conseguir suportar e crendo nele. Nos alicerçou. Aleluia. Quantas pessoas vocês não conhecem que tiveram muito dinheiro, casas boas, carros bons, e hoje está lá não? E o pior, davam risada das nossas caras, das minhas caras. E agora? Cadê o ouro? Cadê a prata? E por que o Senhor está fazendo promessa para a maioria do povo que está aqui, que vai dar casa, que vai dar carro, que vai prosperar, que vai fazer? Por que isso? Porque Ele conhece o antes, o hoje e o depois. Glória a Deus, aleluia. Deus não fez uma só promessa sem propósito. Verdade. Às vezes Ele fez há 30, 40 anos atrás, há 20 anos atrás, e parece que nada aconteceu, mas o tempo está chegando. Aleluia. E para falar de tempo, escuta isso, e para falar de tempo, eu, como homem, quero controlar o tempo. Já passou 24 minutos, eu não falei nada ainda da palavra. Já passou 24 minutos, eu quero controlar o tempo. Quem não quer controlar o tempo aqui? Fala, levanta a mão. Glória. Daqui a pouco acabou o culto. Não é assim? Todos nós queremos controlar o tempo, porque nós somos controladores. E Deus? O tempo é dele. Extraordinários. Se você crer, vai acontecer. Só que se você não crer, vai acontecer também. Eu tenho o costume de pesquisar, de analisar, de enxergar, assim como muitas pessoas aqui. Você clica ali na internet, o que não falta é mulher sendo usada. E a mulher de Deus. Com as igrejas assim, ó. Perder de vista. Aleluia. O que não falta é homens. Você não levantar e as igrejas assim, perder de vista. Fala assim, meu Deus, o que apareceu? Louvado, engrandecido é o teu nome. Aí se você olhar a pessoa, a história, você vai dizer, já amassou muito feijão no pé. Verdade, Jesus. E tem um detalhe. Eu e você, quando vê um homem de Deus e uma mulher de Deus, você fala assim, peraí, como que é a história dele? Qual que é a história? Porque ninguém quer saber da história, né? Só que tem um negócio. Quem conhece o altar não quer saber de história, não. Sabe por quê? Quem conhece o altar sabe que o altar restaura, que o altar refere, que o altar vive, que o altar prospera, que o altar faz o que Deus manda. Glória a Deus. Quem quer saber de onde veio, fui eu. Quem quer saber de onde veio, foi ele. Aleluia. E Deus já conhece. Antes da fundação, Deus escolheu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É por isso que a gente faz confusão na nossa mente. Não aconteceu ainda. Já passou todo o tempo. Por quê? A gente fica contando o tempo. A gente fica controlando o tempo. Se você quer na promessa e vai vivendo, você nem lembra. Jesus. Quando acontece. Oh, glória. Aleluia. Por que que a maioria dos milagres acontece pegando a gente de surpresa? Porque quando a gente desfalece da fé, fala assim, eu não aguento mais esperar. É desse jeito. E eu não estou falando isso julgando vocês, porque isso acontece na minha vida, acontece na tua vida, acontece na vida de qualquer ser humano. Eu estou pregando é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Isso é poderoso, isso é tremendo, porque quando você vai entrar no capítulo de número 12, capítulo de número 12, ele vai dizer o quê? Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado e foi levado no paraíso. Aí o texto vai dizer, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas foi levado no paraíso. Aleluia. Ele estava falando de quem? Está falando dele. Que paraíso é esse? No seio de Abraão. Não é onde está o trono de Deus, não. É no seio de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Não sei se no corpo ou fora dele, mas há 14 anos
quando ele fala, fui arrebatado, não sei se no corpo ou fora dele, ele vai dizer assim, e foi-lhe revelado coisas inefáveis, coisas que se eu falar para vocês, talvez vocês nem acreditassem, mas pela visão que eu tive, vou revelar pelas cartas, vou revelar pelo povo vindo, vou revelar o que está acontecendo e vou revelar o que acontecerá. É a palavra. O que ele fala? Por que ele fala isso? Porque ele está diante de uma confirmação apostólica. Depois ele vai contradizer quem é apóstolo, ou pelo menos quem se diz apóstolo. Vai confirmar que um homem ou uma mulher de Deus não é pelo dom, não é pela palavra, não é pela revelação, mas é pelo fruto. Que fruto é esse? Quer conhecer o homem de Deus? Olha para a mulher dele. Quer conhecer o homem de Deus? Olha para o filho dele. Porque o que fala aqui, até papagaio fala. Eu quero ver olhar a família. Eu quero ver olhar a conduta. Pregar aqui, qualquer um prega. Eu quero ver quando sai daqui, como é em casa, como é no trajeto de casa. Isso é o quê? Então, pregar por pregar, Satanás também prega. Verdade. E prega melhor que o pastor Sérgio. Porque para conhecer Bíblia, conhece mais que todos nós. Então qual é a diferença? Que ele prega, mas não pratica. E nós? Glória a Deus. Somos feitos no pecado. Mas cada passo que a gente dá, cada culto que a gente vem, o Senhor vai encontro, vai e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Você vai observar que o texto é poderoso, ele é tremendo, porque ele vai falar assim: se eu tiver que me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Escuta isso, gente. Ele não está falando que está se gloriando porque é usado na revelação. Ele não vai falar que está se gloriando porque está sendo usado na cura. Não está se gloriando porque os lençóis estão curando os enfermos, porque o lenço está curando os enfermos. Ele não vai se gloriar porque os demônios estão batendo em retirada. Porque o texto vai dizer assim, em Efésios, em Atos: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Não. Ele vai dizer, se é para gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Por quê? Porque a glória é dele. Porque a glória é dele. Porque a glória é dele. Aleluia. Não adianta ter dom e pisar de salto alto. Não adianta ter dom e pisar na cabeça do povo. Sabe por quê? Tanto eu quanto vocês, no dia do juízo, vamos ser cobrados. Quantas almas a gente matou, quantas almas a gente edificou, quantas almas a gente foi usado para salvar. Não é que salvou, não. Usado para salvar. Quem salva ele. Aleluia! Quem liberta é ele. Glória a Deus! Quem faz promessa é ele. E quem cumpre também Aleluia! Quem é que não veio para a igreja? Quem é que nunca veio para a igreja com dor de dente? Quem é que já não pregou com dor de dente, com dor de barriga, com dor de tudo? Mas é uma verdade, gente. Estou pregando a verdade aqui. Tem dias que a gente aguenta, tem dias que a gente não aguenta. Ou você acha que eu estou feliz, eu aqui, o Enzo aqui, o pastor na cama ali. Aí tem que cumprir um mandado. Quer pregar quando quer e quando não quer. Quando dá e quando não dá. Aleluia. Aleluia. Porque por muito menos a gente não vem para a igreja. Aleluia. Eu comecei e falei assim, não chove não, Senhor. Pelo amor de Deus. Não deixa chover não, senão o povo não vem para a igreja. Senhor, as orações assim, de tamanho de ignorância. Agora, Senhor, se é para abrir o céu, abre de verdade. Manda chuva mesmo. Mas se não vier problema deles, eu vou aqui e vou receber. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque a gente vai aprendendo que evangelho não é para quem quer, não. Evangelho é para quem obedece. Aleluia. Evangelho é para quem tem compromisso.
que é a promessa. Aleluia. Ei, escuta isso. Quantos pastores nós não conhecemos? Quantos evangelistas, presbíteros, missionários e missionários não conhecemos? E não estão mais na casa do Senhor. Querem a promessa. Com o joelho, sem dor no joelho, arrebentado, com dor de barriga, com diarreia, com fogo. Pá! O que é isso? Aleluia. Vou cutucar. Não quer orar? Eu vou bater. Não quer orar? Vou apertar. Não quer orar? Vou levantar a tempestade. Aleluia. Levanta o gigante, mas vai Glória fazer a a minha. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Escuta isso. Louvado e agradecido. Isso é poderoso. Isso é tremendo. Porque vai dizer assim, porque 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Meu joelho, nas revelações, na intimidade. Não estou falando do pastor Sérgio, não, estou falando de um homem que tem intimidade demais com o mestre. Ele vai pedir 3 vezes. Na primeira vez o Senhor ficou quieto. Na segunda vez o Senhor não abriu a boca. Só que na terceira vez o Senhor não resistiu e disse, tá bom, você quer que eu tire? Vou te falar uma palavra. A minha graça. Aleluia. Glória a Deus. A minha graça. Deus. Aleluia. O Senhor não tirou Glória, o glória. espinho da carne. O Senhor não tirou a dor que ele sentia. O Senhor não tirou a prova que ele queria que tirasse. O Senhor não tirou e ele pediu, fazia vontade. Era usando para edificar famílias, mas o Senhor não tirou. Antes, o Senhor disse: a minha graça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pensa comigo. O que é a graça? Glória. É a presença. Aleluia. Glória a Deus. O texto é claro quando ele vai dizer assim: a minha graça te basta. Se você pesquisar o que é basta, vai falar que é suficiente. Então basta é suficiente. E a graça é Jesus. Aleluia. O suficiente ali é algo que é completo, é algo que é permanente, é algo que é contínuo, é algo que é perfeito. Então o que o Senhor está falando quando ele diz: a minha graça te basta é a minha presença sobre a tua vida, sobre a tua história, é suficiente. A minha graça é completa, a minha presença é completa, porque nem dando vos falar, pode ter sentido dor, pode passar prova, pode passar luta, mas a minha presença será com vocês em todos os momentos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não é só comigo que essa palavra está mexendo hoje. Deus Não é só comigo que a palavra está mexendo hoje. Glória a Deus. Aleluia. Vou falar um pouco do que eu já preguei aqui. Israel. Aleluia, Jesus. Vou falar um pouco do que eu preguei aqui um tempo atrás. Mas o que é a graça? É a presença. Então a graça, falando de aspecto da graça, a graça cuida. E quando a graça cuida, ela cuida dos detalhes. O que o Senhor está falando? Que você está aqui, mas a graça está indo além. Está indo na casa dos filhos. Glória a Deus. Está na casa do meu filho que é casado. Está na casa dos seus filhos. Está na casa dos esposos, das esposas, dos netos. Está indo nas finanças. Está indo na saúde. Aleluia. Porque a graça está cuidando. Enquanto você está aqui, ela cuida lá. Glória a Deus. É por isso que acontece milagre. Sem a gente esperar. Porque a gente vem no culto, acho que nada está acontecendo. Só que enquanto a gente está sentado, ele está levantando, guerreando. Ele está levantando, dando vitória. Glória a Por que Deus. isso? Porque a graça, ela cuida. Lamentações 3:21 vai dizer que a misericórdia de nós, a causa de nós não sermos consumidos, é por conta da misericórdia.
misericórdia do Senhor. Jeremias, quando ele traz esse lamento, está passando por prova, está passando por um levante pior. O povo de Deus está sendo oprimido no cativeiro. Aí ele vai dizer: só não morri porque Deus não deixou. Só não morri porque a presença estava comigo. Só não morri porque a presença de Nabucodonosor, de Deus sobre a minha vida, mostrou para Nabucodonosor que eu não estou sozinho. Porque quando matou todo mundo e prendeu todo mundo, falou assim: esse aqui não mexe. Porque eu não tenho de pobre, eu tenho de retorno para mim. E eu vi que tem Deus dele. Então nele você não está. É mais ou menos assim: Satanás falou assim: agora eu arrebentei todo mundo, agora eu ganhei campo, vou destruir todo mundo. Mas eu vejo Deus na vida dele. 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 Deus maravilhoso. Aleluia. Salmo de número 4, verso de número 3, o Senhor vai dizer assim, que Ele ama aquele a quem lhe é querido. Glória a Deus. Isso é poderoso, isso é tremendo, porque em Deuteronômio, capítulo 32, verso de número 11, o Moisés, abrindo a boca, ele vai dizer assim: assim como a águia, escuta isso, assim como a águia desperta os seus filhotes no ninho, assim o Senhor guia o seu povo no deserto. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia. Se vocês observarem as águias, é a única ave que não alça, não bate as asas para voar. Simplesmente abre as asas e alça o voo. Suas asas têm de extremidade 2 metros. E elas conseguem alcançar uma velocidade de 200 km por hora. Então é uma águia grande, veloz, esperta e de visão de longo alcance. Elas vão ao pico mais alto e para ensinar os seus filhotes a voar, pegam o bico dos seus filhotes, um deles, e jogam naquele penhasco. E ficam observando, e elas vão descendo numa velocidade tremenda. Quando vê que elas não batem as asas, quando vê que elas vão se esborrachar, elas abrem as asas e dão o voo. Quando se depara próximo aos filhotes, elas encolhem um pouco as asas e os filhotes repousam. Levam para o pico novamente e com o bico ficam massageando, como quem diz: eu não joguei você daquele penhasco para matar. Eu estou tentando fazer com que você ande com a própria perna. Vou falar de outra maneira para você entender. Essa prova, essa luta, nunca foi para te matar. Foi sempre para te estruturar. Foi sempre para te dar mais vida. Foi sempre para te dar mais fôlego. Foi sempre para te dar mais estrutura. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Porque a gente não sabe a luta, a gente não sabe as provas que passamos de repente. E a gente fala: vou desistir, vou largar tudo, eu não aguento mais. E é o Senhor falando: não se preocupe, eu só estou te fortalecendo, eu só estou te alicerçando, porque a escola de profeta ainda é deserto. Começou com Jesus, não vai começar com nós. Verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aí talvez você se pergunte: Senhor, quanto tempo? Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, tanta luta. Só que vocês só falam isso porque vocês não conseguem olhar para o futuro. Porque se quem daria alguma coisa para você, não tem como não falar que somos rejeitados, ou pelo menos fomos um dia rejeitados. Quem não foi rejeitado aqui, levanta a mão, pelo amor de Deus. Aí o Senhor vem, e João 3,16 ele diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é isso? O mundo rejeitou, mas Deus... Graças a Deus. Você vai ver esse negócio, João capítulo 15, verso 3, vai dizer: ninguém tem maior amor do que esse. Qual? De dar a sua vida em resgate
pelos seus Aleluia. amigos. Aleluia. É Jesus me chamando e te chamando de amigo. Glória a Deus. Aleluia. E todo mundo sabe que para chamar de amigo, não pode ser qualquer um. Amigo não é qualquer pessoa. Amigo são muito poucos. Porque são muito poucos que a gente pode confidenciar detalhes pessoais. Porque se você fala muito, quando você deixa de ser amigo, o outdoor fica sabendo. Então, amigo é uma coisa muito pessoal, muito íntima. Mas Jesus, ele diz, eu dou a vida. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, verso 8, ele vai dizer o quê? Que prova o seu povo, que prova nós em Cristo, sendo nós ainda pecadores. Está falando de quê? De amor, que a gente sem merecer, ele é o mesmo assim. Porque a graça que cuida, é a graça que ama, é a graça que perdoa. E para falar de perdão, querido filho pródigo. Aleluia. Quer maior perdão do que esse? Glória a Deus. Para falar de perdão, quem aqui perdoaria? Pedro. Porque Pedro, 3 anos andou com Jesus. E foi um dos primeiros a ser chamado por ser discípulo. Então ele andou lado a lado com Jesus. E certa vez, Jesus falava assim, arreda-te de mim, Satanás. E andou 3 anos. E na hora que Jesus mais precisou, negou 3 vezes. Eu não daria outra oportunidade. Você daria? Mas Jesus olhou e falou, Pedro, vem comigo. Quem daria outra oportunidade para Davi? Sanguinário. Tinha direito de 600 mulheres para catar a mulher dos outros. De Urias. Quem daria outra oportunidade? Você vai observar João capítulo 5, vai falar do homem que tinha 38 anos paralítico, no tanque de Betesda. Todo mundo pulava na água primeiro. Quando Jesus chega, o que queres? Ele vai querer contar um discurso. Não, todo mundo chega. Eu perguntei, o que você quer? Eu pergunto. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 15 vai falar de quê? Vai falar de leprosos e vai falar de 10. 10 leprosos. Você vai observar que nesses 10 leprosos, 9 vão voltar para o templo. Por quê? Porque os 9 eram judeus. E quem era livre tinha que se apresentar no templo para mostrar que era purificado. Então eles foram cumprir uma lei. Não estão errados. O que voltou por quê? Porque no templo não pode entrar. Por quê? Essa hora então ele tinha que ir para o monte. Só que no caminho, te glorifico, Senhor. O erro dos 10 não foi que eles foram cumprir o mandato de se aparecer no templo. Eles cumpriram uma lei. Eles estavam certos. Então qual foi o erro? Não dá glória para quem é de direito. Deus, aleluia. A graça cuida, a graça ama, a graça perdoa e a graça restaura. Por quê? Aleluia. Você vai observar que Jesus Cristo ele foi ressuscitado no 3º dia. Você vai observar que em Lucas capítulo 8, Maria Madalena, ao qual tinha 7 espíritos, Joana e Susana, começam a seguir Jesus, e a texto vai dizer que servia Jesus com bens. Ninguém dava nada, mas ele chegou e amou. Quando chega a restauração, não era Pedro, não eram os discípulos. Quem foi a primeira que viu? Maria Madalena. Deus da glória. Deus restaurou. Depois vai ver Pedro. Você vai observar que ele vai dizer para aquela mulher: vai lá e diz para Pedro que eu cheguei. Ele podia dizer para qualquer outro discípulo. Por que ele disse para Pedro? Porque Pedro talvez tivesse uma crise. Na hora que ele mais precisou, eu virei as costas. Na hora que ele mais precisou, eu falei mal. Na hora que eu mais precisei, que ele precisou, eu corri.
Aí o Senhor que conhece tudo e que restaura a alma, ele fala assim, diga para Pedro, passa em casa. Quem é que não lembra de Barnabé? Paulo está começando uma obra da Barnabé e Paulo, porque ninguém queria apoiar Paulo. Barnabé olha e fala assim, eu vou. Ele começa ali. De repente, a obra vai aumentando, então Silas chega, aí Marcos chega. De repente, Marcos vai ficar com medo. Paulo vai orar e vai dizer, eu não quero mais comigo. Não vai pregar mais aqui, não anda mais comigo. Não é assim que a gente faz. O tempo vai passar. Paulo agora está na prisão. Ele vai dizer assim, agora manda Marco voltar. Porque ele para mim é muito importante. Quem é esse Marcos? Mateus, Marcos e Lucas. É esse mesmo Marcos que tem um livro escrito, ao qual foi rejeitado, ao qual foi, sai daqui, não sabe pregar, sai daqui, não sabe falar, sai daqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui hoje falando assim, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar, não tem mais jeito. E o Senhor nesta noite com essa palavra está dizendo assim, não desiste, ainda tem jeito, ainda tem esperança, ainda tem obra contigo, eu vou fazer coisas grandes. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Um homem que andou 3 anos com Jesus e 3 anos negando o mestre, procura na Bíblia, além de Jesus, foi o único que pegou com ele no peixe. Glória a Deus. Um homem que levou 3 anos Jesus, foi o único que andou sobre o mar. Verdade, Jesus. Você está entendendo? Você pode ter negado, eu posso ter negado, mas Deus ainda vai fazer coisas grandes sobre a tua casa, vai fazer ainda coisas grandes sobre a tua família, vai fazer coisas poderosas. Por quê? Porque Deus te ungiu. Deus tremendo, aleluia, Jesus, glória a Deus. Para curar enfermos, para restaurar famílias. Glória a Deus. Porque Deus é. Glória a Deus. Aí o texto vai dizer, a minha graça. O que o Senhor está falando? Que a graça dele tem um tempo determinado. Um dia. E esse tempo muito breve. A graça está fechando. A porta da graça está fechando. Só que enquanto não, nós temos a oportunidade de glorificar, de exaltar o nome dele, que é santo e verdadeiro. Porque a graça do Senhor nesta noite está invadindo a tua casa, está invadindo a tua família, está invadindo a tua família. Talvez você não entenda porque tanto tempo de espera se o Senhor falou que vai resgatar a sua família. Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado sobre todas as coisas. Há um tempo determinado sobre a tua casa, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua família. Por muito menos, homens e mulheres muito mais usados que nós, já não mais faz parte dessa terra. E eu não estou falando nem de pecado. Eu estou falando que Deus levou muita gente nessa pandemia, simplesmente porque a prova que está por vir, eles não suportariam. E eu e você suportaremos. Só que suportaremos com a graça. Suportaremos prosperando. Suportaremos dando glória. Suportaremos em comunhão. Suportaremos em alegria. Suportaremos com a presença do Eterno. Porque há amores. Estou finalizando aqui, mas escuta isso. A gente vai observar, falando de evangelho, falando de Bíblia, que os judeus, ao qual Jesus veio, o rejeitaram. E aí, quando nós meditamos na palavra, nós observamos que eles não aceitaram e por isso nós somos enxertados, que é o que diz a palavra. E quando olhamos isso, nós recriminamos, nós apontamos o dedo porque eles negaram, eles aceitaram. Mas a Bíblia vai dizer que eles só negaram
Porque Deus cegou o entendimento deles. Aleluia. Então não foi que eles quiseram, foi Deus que rejeitou, porque tinha um projeto com a minha e com a tua vida. Glória a Deus. Segunda coisa, estava meditando a palavra e o Senhor falou comigo. Para eles está reservada uma glória muito maior do que para a igreja. Porque quando a igreja for arrebatada, eles vão anunciar que Cristo vive. Aleluia. Eles vão anunciar Aleluia. em meio perseguição, em meio luta, em meio provação, mas vão anunciar, mesmo morrendo aos montes. Você vai observar que Paulo vai pregar essa palavra baseado em sofrimento. Por quê? Porque no capítulo 11, antes de falar de fruto, antes de falar de arrependimento, ele vai falar só de sofrimento, que é a característica do cristão. Não é ser usado nos sinais de prodígio. O mistério aqui vai falar de sofrimento. Por quê? Porque Cristo primeiro morreu. E Cristo mesmo vai falar assim: eu primeiro padeci, quem dirá vós? Aí quando Paulo, no capítulo 11, vai dizer, a partir do verso 16, ele vai dizer assim: eu fui preso, eu fui fugido por uma janela, dentro de uma cesta, eu fui humilhado, eu fui caluniado, ninguém acreditou no meu ministério, eu fui chicoteado com um chicote de quarentena, -1. Eu fui afligido. Aí quando chega no Filipenses, ele diz assim: só que tem um negócio. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aí ele vai dizer assim: porque eu aprendi a padecer necessidade, mas também a viver em abundância. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então isso que tu passa é evangelho. O que? Sofrimento, luta, carregar a cruz de Cristo. Só que acompanhado disso, tem salvação, tem cura, tem libertação, tem prosperidade, tem alegria. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual a dificuldade que tu está passando, mas independente da luta, da dificuldade, quando você deita, você dorme. Por quê? Porque a paz de Cristo repousa sobre você. Glória a Deus. Repousa Aleluia. sobre a tua casa. Seus filhos ainda estão vivos, tu está viva, teu esposo está vivo. O que é isso? Graça. Aleluia. Isso é prova de que Deus sempre está conosco. Glória a Deus. Sempre está conosco. Aleluia. E o nome do Senhor é sempre exaltado. Glória a Deus. Quem está vivo da glória. Glória a Deus. Aleluia. Um dia vai falar de dízimo e oferta. Mas escuta isso. Você quer apresentar a filhinha deles. Por isso nós chamamos aqui à frente. Porque como diz em Lucas, capítulo de número 2, completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram um anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Aleluia. Por sinal de respeito, pelo tamanho, não vou pegar no colo, mas eu peço que a igreja, se puder, estender as mãos e orar junto conosco, para que o Senhor já venha a recebê-la, pelo menos o nome lá, para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado, né? Porque sabemos que a fúria do inimigo tem sido, nesses últimos dias, muito grande, não só das crianças, mas dos jovens e também dos adultos, das famílias. Então, nós, como igreja, estamos aí clamando para que Deus continue guardando e protegendo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos, Senhor, a Nicole, Senhor, em tuas mãos, para que o Senhor venha recebê-la. Senhor, para que o Senhor venha protegê-la, para que o Senhor venha livrá-la de todo mal, de todo laço do passarinheiro, e que ela venha trilhar, meu Pai, os caminhos da verdade, e que ela venha chegar, meu Pai, ao conhecimento da verdade,
no tempo proposto. Que o teu nome venha ser exaltado e glorificado, e que as tuas promessas a cada dia venha se cumprir. E que o pai e que a mãe tenha este papel fundamental, que é educar, Senhor, o seu filho no caminho que se deve andar, para a glória do teu nome. E assim agradecemos. Amém. Palmas a Jesus. Vocês rendem glória ao Senhor em casa. E agora a gente está só cumprindo o mandato, entregando. Mostra para o povo esse filho.